Isso aí, meus queridos, matériazinha nova para alegar nossos corações. Eletrodinâmica é o nome da matéria. Eu preciso de eletrostática em algum momento para desenvolver umas fórmulas com vocês, mas não no começo. No começo dá para a gente começar a eletrodinâmica só com o que a gente já tem aí de consenso. Dá uma olhada. Eletrodinâmica. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda cargas elétricas em movimento. A eletrostática estudava as cargas elétricas paradas. Agora a eletrodinâmica vai estudar cargas elétricas em movimento. Lá da eletrostática nós já sabíamos que a quantidade de carga que um corpo tem é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar, né? Lembrando que a carga elementar serve tanto para a carga do próton como para a carga do elétron. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Essa ideia nós vamos acabar precisando. Mas se a eletrodinâmica estuda cargas elétricas em movimento, é importante eu comentar contigo o que é corrente elétrica, né? Como é que se mede, na verdade, a intensidade de corrente elétrica. Imaginem vocês que eu tenho um fio metálico condutor de eletricidade, portanto, e que eu pudesse observar as partículas se deslocando no fio. Por incrível que pareça, embora hoje nós saibamos que são os elétrons que se deslocam no fio sólido, quando os estudiosos começaram a investigar esse fenômeno, eles supuseram que eram partículas positivas que se deslocavam no fio. Até porque corrente elétrica, essa história de um fio metálico transmitir corrente elétrica, é do final de 1700, o início de 1800. E nós só fomos entender o átomo em 1900, com a experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Moore. Então tu vê, existia lâmpada elétrica muito antes da gente entender o que era o elétron. Aí o pessoal percebia que quando o fio estava sendo percorrido por corrente elétrica, ele esquentava. E aí a galera se perguntava, o que será que está atravessando o interior do fio para ele esquentar? Aí o pessoal deu um chute de escuro, deve ser umas baguinhas positivas. Deve ser umas baguinhas positivas que passeiam no fio, aí esfrega uma na outra e esquenta. Imaginem vocês que eu pudesse observar essas supostas baguinhas positivas que se deslocam no fio. Se eu pudesse marcar uma linha de chegada aqui para elas, e se eu ficasse contando quantas delas passam por ali, se eu souber o número delas que atravessou a linha de chegada, eu poderia usar essa formulazinha e calcular quantos coulombs atravessou aquela linha de chegada. Se eu souber o número de partículas, sei a carga de cada uma delas, multiplico, eu tenho a carga total que atravessou a linha de chegada. Se eu quiser medir a intensidade de corrente elétrica que atravessa esse fio, eu vou chamar de I. É só tu pegar a quantidade de carga que atravessou o fio e dividir pelo tempo que tu ficou observando o fenômeno. Esta é a definição de intensidade de corrente elétrica. É a quantidade de carga dividida pelo tempo. Quantidade de carga nós sabemos que a gente mede em coulomb. E o tempo no sistema internacional a gente mede em segundos. Então, coulomb por segundo dá uma unidade que é o famoso ampere. Ou ampere. Ampere. Coulomb por segundo. Tu vê, né, cara? Hoje eu estou te falando o nome completo do cara. Intensidade de corrente elétrica. Amanhã eu já vou chamar de corrente elétrica. Depois de amanhã eu já falo, calcule a corrente. Então tu vê, tu tens que saber que quando eu falo corrente, eu estou querendo dizer corrente elétrica. E mais especificamente, intensidade de corrente elétrica. Para tu lembrar a letrinha dela, que é o I. Intensidade de corrente elétrica. Só com essa coisa nova em nossas vidas, nós já poderíamos fazer um monte de exercício legal. Quer ver? Por um fio condutor, exemplo, tá? Exemplo 1.
por 5 amperes durante 32 segundos. 32 segundos. Calcule o número de elétrons que passam pelo fio nesse intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo. Um fio é percorrido por 5 amperes durante 32 segundos. Calcule o número de elétrons que passam pelo fio neste intervalo de tempo. Se tu for parar para pensar, é uma questão muito similar à questão 1. Vai usar as mesmas equações, só que eu fiz a pergunta num sentido um pouco diferente do primeiro. Será que vocês podiam me ajudar a matar esse exemplo 2 por obséquio? O que eu faço primeiro, meus queridos? Qual formulazinha será que dá para usar? Obrigado. Intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Quanto é que é a intensidade? Obviamente, 5. Quanto tempo? 32 segundos. Dá ou não dá para calcular a quantidade de carga? Está dividindo, passou, multiplicando. 150 mais 10, 160 coulombs. E agora, como é que eu faço para saber quantos elétrons isso representa? Joga na outra forma. Quantidade de carga é o número de partículas em excesso, vezes a carga elementar. A quantidade de carga é 160. O número de elétrons eu quero saber. E a carga em módulo de cada elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19. Está multiplicando, passa dividindo. ,160 é 100 vezes maior que 1,6, portanto, dividindo dá 100. E o 10 na menos 19 passa para cima, 10 na mais 19. 10 ao quadrado com 10 na 19 dá 10 na 21 elétrons. 10 na 21. Beleza? Então, duas questõezinhas bem básicas para a gente ir se familiarizando com a quantidade de carga elétrica, que já fazia parte de nossas vidas, e com a intensidade de corrente elétrica. Não custa fazer alguns comentários a mais sobre corrente elétrica. Para que uma corrente elétrica exista, eu tenho que respeitar duas condições. Não basta ter um condutor, um caminho. Condutor é o caminho para a corrente elétrica. Por exemplo, as pernas das cadeiras de vocês é metálica, ela é condutora, e eu coloco a mão nela e não sinto nada, mostrando que não tem fluxo de elétrons para um lado ali. Na verdade, cara, se tu olha o metal, tu lembra por que o metal é brilhoso? O metal ele é brilhoso porque tem elétrons sassaricantes ali em cima da superfície metálica. Aí quando a luz bate, esses elétrons refletem a luz com qualidade, por isso o metal tem um aspecto brilhoso. O que eu estou te dizendo é que em qualquer tipo de metal próximo a vocês, tem elétrons fluindo para um lado e para o outro o tempo inteiro. Só que isso não é uma corrente elétrica, porque corrente elétrica tem que ser um movimento ordenado de elétrons, tem que ter mais elétron indo para um lado do que indo para o outro. Ou seja, não basta ter um caminho, não basta ter um condutor. Eu tenho que ter um condutor e eu tenho que ter uma tensão elétrica. Tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial. Diferença de potencial. Diferença de potencial nós vamos chamar a partir de agora de DDP.
que não precisa ser sólido, tá? Tem condutor que é gasoso, por exemplo, a lâmpada. Dentro da lâmpada, aquele gás ele é condutor, e é um gás, não tem um filamento metálico conectando um polo da lâmpada ao outro. E pode ser até um líquido. Não se esqueçam que esses dias, não sei onde é que deu um problema de um vendaval, caiu uma rede elétrica não sei aonde e matou uma mulher eletrocutada, uma pessoa eletrocutada. Tu vê, naquele momento quando a pessoa foi eletrocutada, estava chovendo, inundou e aí a rede elétrica caiu naquela água. A pessoa tomou choque porque a água é condutora, né? Concorda comigo? Então aquele condutor pode ser sólido, líquido ou gasoso, não importa. Se há um condutor e se há um estímulo para a corrente elétrica, que a gente vai chamar a partir de hoje de tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial, popularmente é chamado de voltagem aquilo ali, mas é errado, certo? Voltagem é uma tradução errada que vem do inglês, tá? Eu particularmente, apesar de ser considerado errado falar voltagem, volta e meia eu vou falar, porque o pessoal entende muito bem quando eu falo que tem 220 volts na tomada, né? Voltagem, isso remete a algo que é comum na nossa vida, mas não é elegante. Então, para ser elegante, quando eu falar voltagem, vocês me cobrem, professor, DDP, tensão elétrica, mais chique. Se essas duas condições são obedecidas, existirá corrente elétrica. Observa que se eu só tiver tensão elétrica, não resolve, né? A tomada, olha lá. Ali tem uma tensão elétrica de 220 volts. Por que não está passando corrente elétrica de um polo para o outro da tomada? Porque está faltando o condutor, o ar é isolante, né? Até uma certa tensão o ar é isolante, então é por isso que aquela tomada aí não está em curto. Mas se eu jogar um balde d'água ali, vai chiar aquela tomada, vai. Ou se tu pegar um pedacinho de fio condutor e conectar um polo no outro, né? Já vai aparecer a corrente elétrica. Se eu respeitar essas condições de existência, a corrente elétrica existe. Não custa comentar que corrente elétrica na literatura do ensino médio é dito o seguinte, ó, corrente elétrica é movimento ordenado, vou botar entre aspas, de cargas elétricas. Corrente elétrica na literatura do ensino médio está como movimento ordenado de cargas elétricas. Eu não gosto dessa definição. Eu não gosto dessa definição porque depois na faculdade a gente tem que desfazer a cagada que a gente fez no ensino médio. O elétron, bicho, ele é um cara muito doido. O elétron não faz fila indiana e, vamos lá, elétrons, não tem essa. Então dizer que a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons é uma grande mentira. Por isso que eu prefiro colocar entre aspas. Imagina que aqui na nossa frente tem um condutor. Vou desenhar um condutor aqui. Isso é só a primeira, né? Pelo amor de Deus. Esse condutor, eu fui lá e coloquei uma tensão elétrica aqui em cima desse condutor, 220 volts. Vai ter corrente elétrica agora fluindo por aí. No ensino médio a gente dá uma ideia que os elétrons estão fluindo organizadinho de um lado para o outro. Isso é uma doença. O elétron ele é um bicho doido, ele vai quicando de um lado para o outro, ele sai assim. Ele até avança, tá vendo? Mas ele vai para frente, para trás também, ele volta um pouquinho, ele vai avançando. Mas ele está sassaricando, ele está doido. Ou seja, dizer que é movimento ordenado é uma sacanagem, cara. É uma mentira. Corrente elétrica na prática é quando tem mais elétrons indo para um lado do que para o outro. Porque as pontinhas dos meus dedos são elétrons, ó. À medida que eu vou mexendo as minhas mãos, tem elétron até voltando, tá vendo? Só que no todo a nuvem eletrônica vai para frente. Isto é corrente elétrica. É quando tem mais carga elétrica indo para um lado do que para o outro. Isto é corrente elétrica. No ensino médio, colocar o ordenado entre aspas já tudo bem, só para mostrar para a galera, né? Detalhe, essa parte grande é positivo, é o polo positivo da bateria ou da tomada. O polo pequenininho é o negativo. Deixa eu botar uma bateria de carro aqui para ser mais realista. 12 volts. O pessoal no começo achava que as partículas que se deslocavam eram positivas. Pensa comigo,
ensino médio de movimento ordenado uma ova de elétrons, de cargas elétricas, não precisa ser elétrons, e mostrei a vocês que no circuito elétrico eu vou ter um movimento, né, um sentido convencional, que é errado, mas é usado até hoje, e o sentido real, que é verdadeiro, que é aquele que define o movimento dos elétrons. Vamos avançar mais um pouquinho, só começamos a brincar de eletrodinâmica.